Como era um trabalho de pesquisa, quando foi à tarde, chamamos a mãe quase que confirmou, com detalhes, que o pai não queria ir, não queria que ela nascesse, né? E até que no outro dia a gente ia fazer a regressão através da hipnose inconsciente. Conversamos com ela, tudo, porque ela dizia, eu quero me curar. Porque no último noivado, ela inclusive estava com o apartamento pronto, tudo pronto, passagem de lua de mel comprada, tudo, e o noivo não aguentou, disse que era uma coisa tão possessiva que o noivo não aguentou e, pegou o beco, correu. E aí foi. No outro dia ela chegou, a gente começou a fazer a hipnose e essa mulher se via numa aldeia de ciganos, na região da Catalunha. Era o dia do casamento dela. Ela narrava que na aldeia de ciganos que ela morava tinha o costume de cortar a cabeça do dedo, juntar sangue com sangue, fazerem um pacto de morte, e ela tinha que, quando casar, ir morar fora da aldeia e só podia retornar para a aldeia quando estivesse grávida. Ela inclusive desenhou a posição das madeiras para que o marido construísse a tenda, e eles moravam lá, e o marido saía todo dia para caçar e voltava perto de meio-dia. Teve um determinado dia que o marido deu meio-dia, o marido não veio, deu 1 da tarde, 2. Ela ficou tão preocupada que ela pegou o cavalo e foi para a floresta. Quando chegou na floresta, quando olhou, encontrou o marido dela mantendo relações sexuais com a mãe dela. Aquilo foi um choque para ela tão grande, que ela saiu correndo do cavalo, desceu, chegou num penhasco, se atirou num pântano e se suicidou. O detalhe é que essa mulher, minha gente, aos 18 anos de idade, ela desenvolveu um processo asmático muito sério, que ela chegou a ser internada várias vezes no hospital, inclusive no Santa Joana, por conta disso. E ela veio, que geralmente a asma você nasce ou adquire durante a infância, ela começou a ter com 18 anos. Idade que ela tinha quando desencarnou. Então você veja, por que ela trazia o inconsciente, por que ela trazia o ciúme nessa vida atual? Se não tinha explicação, porque ela tinha feito todas as terapias e ela não conseguia resolver. Porque quando chegava próximo do casamento, na vida atual, o inconsciente dela, a parte espiritual, a parte transcendente, aquela parte ali que está atrás da televisão, que manda informação, trazia no inconsciente a traição. O ciúme era uma lembrança da traição. Por isso que não tinha explicação na vida atual. E depois de tudo isso, ela veio com a asma, e após a terapia de vidas passadas que ela fez, ela curou do ciúme e curou da asma. Veja que coisa incrível, né? Mas a gente não orienta as pessoas a fazerem terapia por fazer. A psicologia está aí, tem tantas terapias maravilhosas, como a terapia cognitiva comportamental, TCC e tantas outras. Então a gente não indica, a gente só acha que em último caso, se você não tiver jeito, você vai lá. Porque muita gente quer fazer por curiosidade. Eu quero saber o que eu fui, eu acho que eu fui rei, eu fui rainha, né? A gente só vê isso, né? Rei, rainha. Ninguém vê os escravos, ninguém vê nada. Só vê rei e rainha. Só vê rei e rainha. Mas essa menina, depois que ela fez o tratamento, 3 anos depois, ela casou. Mas nesse processo que ela estava fazendo a terapia comigo, ela chegava para mim e dizia, Guilherme, não tem jeito não, já passei dos 30, não vou casar não. Porque mulher tem isso, né? Eu não vou casar não. Eu sou muito feia, veja a autoestima dela. Eu sou muito feia, não vou casar não. E eu olhava assim para a criatura, não sabia o que dizer, porque não podia nem dizer que ela era bonita, né? Mas assim, aí eu olhei assim para ela e disse, olhe, mentalize algo bonito em você, que você vai se achar mais bonita. Chegue na frente do espelho. Aí eu olhei assim, não vi nada, eu disse, mentalize algo da sua personalidade, alguma coisa assim. Aí eu notei que ela tinha os olhos bonitos, os olhos assim meio que feitos, meio amendoados assim. Eu digo, você tem os olhos lindos. Pior que ela tinha mesmo. Aí eu disse, mentalize seus olhos. De tanto você mentalizar algo bonito em você, você vai se achar bonita, vai levantar sua autoestima. Foi a única coisa que eu pude dizer, né? Aí a risada dela foi. Aí ela foi. Quando foi uns 2 ou 3 meses depois, eu estava no shopping. E quando eu estava lá andando, quando eu vi ela vindo com um rapaz de mão dada. E um rapaz boa pinta, saradão, tudo. Eu digo, menina,
Conseguiste? Ela disse, pois é, Guilherme, você falou que meus olhos eram bonitos. Quando eu cheguei lá em casa, eu fui para o espelho olhar e realmente eu vi que eram. Aí eu comecei a andar nos cantos assim, olha. Ele era noivo, ele largou a noiva para ficar comigo. E hoje ela é mãe, tem 3 filhos, né? Então você veja, né? A terapia, ela, quando é bem feita, quando é uma coisa bem diagnosticada, o problema, tudo, você vê o resultado. Então, essa é mais uma evidência de que nós temos algo, minha gente, que não morre. Você vê que a mulher trouxe o ciúme como uma lembrança guardada no inconsciente. A prova do inconsciente é a prova que nós já vivemos antes, que nós não morremos. Mas a maior evidência científica da sobrevivência da alma, eu vou falar agora. Agora, antes de tomar uma água, que eu estou com sede. A maior evidência científica da sobrevivência da alma, na minha opinião, no meu modesto entendimento, se chama transcomunicação instrumental, que é a possibilidade de entrar em contato com a consciência que não está mais na Terra, um espírito, através de equipamentos eletrônicos, de rádios e gravadores. Eu tenho pesquisado isso há muito tempo. Quem me abriu as portas para a pesquisa na transcomunicação foi o parapsicólogo e grande amigo Clóvis Nunes. A gente começou com esse trabalho em 2001. São 17 anos de pesquisa na transcomunicação. E eu vou fazer um leve relato para vocês. Essa palavra transcomunicação é uma palavra nova. Essa palavra transcomunicação é uma palavra nova. Foi criada em meados dos anos 80 por um físico, professor, doutor de 3 universidades na Alemanha, o doutor Ernest Senkowski. Está aqui a foto dele, que Clóvis inclusive conheceu pessoalmente, era amigo pessoal de Clóvis, foi o maior transcomunicador vivo. Esse homem gravou cerca de 20 mil vozes de pessoas mortas através de rádios e gravadores. Dr. Ernest Senkowski, consultor da ONU para assuntos de satélite também. Então era um cientista. Mas o primeiro incidente mesmo assim da transcomunicação ocorreu na Universidade Católica de Milão, reunindo 2 padres físicos, o padre Pellegrino Ernetti e o padre Agostino Gemelli. Eram padres e físicos, e eles tinham o hábito de gravar cantos gregorianos, as chamadas músicas pré-polifônicas, que eram aqueles cantos da igreja, né? Só que naquela época, final dos anos 50, não existia o gravador de fita cassete, como tinha até um dia desse, mas na época o gravador era de fio, era um gravador e eles colocavam um fio para gravar. E às vezes o fio partia. Quando o fio partia, ele tinha que ir lá com muito cuidado dar um nó para continuar, para não perder o que gravou. E nesse dia o fio estava partindo direto, e o padre, como era padre, não podia xingar um palavrão. Toda vez que ele estava assim, angustiado, ele dizia, ó, papai, me ajude. Quando ele estava assim no extremo, aí o fio partindo, ele, ó, papai, me ajude. Aí foi lá, deu nó e pôs o fio no gravador para escutar o canto. Quando foi escutar o canto, teve um enorme choque, que escutou uma voz que dizia, claro que eu lhe ajudo, meu filho, eu estou constantemente com você. Ele ficou tão perplexo, olhou para o seu amigo padre e disse, você viu isso? Você gravou alguma coisa do seu pai quando ele estava vivo? Eu disse, não, quando meu pai morreu eu era jovem garoto, nem fio existia, nem gravador, nada disso. Com o incentivo do padre, ele disse, se foi seu pai, ele vai ter que gravar de novo para nos dar certeza. Aí foram lá e disse, ó, papai, se foi o senhor que gravou essa voz, por favor, deixe novamente o recado para eu ter certeza que é o senhor. Aí quando foram escutaram, tiveram outro enorme choque, que veio a outra voz dizendo, claro que eu lhe ajudo, meu filho, você não está vendo que sou eu, seu pai? Seu Abobrão. Abobrão era o apelido de infância dele, que ninguém sabia. Esse dado, minha gente, está publicado na revista Astra, é uma revista que circula dentro do seio da Igreja Católica, e eles fizeram um relatório e enviaram ao Papa Pio XII no Vaticano. E o Papa Pio XII respondeu aos padres, dizendo, caros padres, não se preocupem, pois o gravador é um objeto físico que não pode ser sugestionado. Isso não tem nada a ver com o espiritismo nem com o médium. Isso pode definitivamente comprovar nossa fé no além.
Ele mandou essa carta foi enviada aos padres, estava de posse de um outro padre na França, e foi enviada a cópia para Clóvis Nunes, que está inclusive no livro dele, Transcomunicação Instrumental, inclusive com o depoimento do Papa, né? Quer dizer, é um dado realmente comprovado, não é história que a gente ouviu dizer, está escrito e publicado. Eu trouxe até as fotos dos padres para vocês verem. Padre Agostinho Gemelli, inclusive tem um hospital no Vaticano, que foi onde o Papa João Paulo II estava internado antes de morrer, era no hospital Padre Agostinho Gemelli. Quer dizer, era um padre que era uma autoridade, até o hospital no Vaticano hoje tem o nome dele lá. E aqui o outro padre, Pellegrino Ernetti, que também era o companheiro e gravava as vozes junto com o padre Agostinho Gemelli. Mas o primeiro incidente mesmo ocorreu com um cidadão que era cientista, era cineasta de achados arqueológicos da Igreja Católica. Inclusive ele ganhou a medalha do Papa Paulo VI pelas filmagens de achados arqueológicos da Igreja. Ele era russo, naturalizado sueco, Frederick Jürgenson. Ele era um homem realmente de uma cultura diferenciada. Esse homem ele tinha o hábito de gravar cantos de pássaro na cerejeira da sua casa. Ele ia com um gravador, gravando os cantos, até que ele um dia foi gravar um canto de um pássaro que estava na sua cerejeira, e quando foi escutar a fita, escutou um monte de voz humana, achou que aquilo ali era algum defeito. Ele pegou todos os equipamentos e entregou para as companhias de telecomunicação da época, a Philips, a Telefunken, a Pai, e recebeu a informação de que estava tudo perfeito, que não tinha nada errado não, que aquilo era um fenômeno paranormal dentro da eletricidade, dentro da eletrônica. E as vozes começaram a se comunicar com eles: não desligue seus gravadores, nós somos os mortos, pensantes e falantes, que temos um trabalho para fazer com você. Esse homem, gente, gravou cerca de 12 mil vozes de pessoas mortas. O trabalho dele foi um trabalho notável. E impressionou vários pesquisadores. Dentre eles, um engenheiro da NASA, chamado George William Meek, que Clóvis Nunes também conheceu pessoalmente nos Estados Unidos, que fundou a Meta Science Foundation em Miami. Esse homem era engenheiro aposentado, um homem muito rico, porque durante a vida dele ele fez mais de 20 patentes na área da eletrônica. Então ele recebia uma fortuna todo mês. E ele ficou tão impressionado com o trabalho do Dr. Jürgenson que ele disse o seguinte: as pessoas estão se comunicando com espíritos através de aparelhos que não foram projetados para isso. Se eu desenvolver um aparelho que fala em duas vias, a gente vai poder conseguir um resultado melhor. Então ele criou um protótipo chamado Mark I, Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, e nada de conseguir resultado. Já tinha gasto cerca de $500 mil dos recursos pessoais dele e não conseguiu lograr isso nas pesquisas. Até que ele já estava no último protótipo. Aí ele estava numa festa, numa reunião, quando um cidadão chegou perto dele e disse: o senhor é o George Meek? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: meu nome é John Neal, eu sou engenheiro e eu também escuto vozes. Ele já achou que estava dentro de um tantã. E disse: quero dizer ao senhor que eu estou sabendo que o senhor está fazendo um aparelho para falar com quem já morreu. Eu quero lhe dizer que tem um espírito, um engenheiro morto aí do seu lado, que está dizendo que o senhor precisa trocar determinadas peças para ele poder vir falar com o senhor. Ele já olhou para o cidadão com mais simpatia. Aí o cidadão levou o cidadão para a casa dele. O espírito do engenheiro morto ia dizendo as peças que ele teria que trocar. Ele foi trocando, tudo orientado pelo espírito. Até que na primeira semana de junho do ano de 1982, ele recebeu o primeiro contato. O espírito impressionou o campo magnético do aparelho e disse: meu nome é John Jeffers Miller, fui engenheiro de serviço secreto da NASA, vou lhe dar 2 telefones para você ter certeza que é verdade, e queria lhe pedir um grande favor. 5 dias antes de eu morrer, eu fiz uma apólice de seguro e não deu tempo de avisar minha esposa. Por favor, avise a ela. Dr. George Meek pegou aquele telefone e ligou para a NASA, para aquele número. E ficou surpreso que do outro lado atendeu uma pessoa, se dizendo do serviço secreto da NASA, e perguntando a ele como o senhor conseguiu esse telefone, que era do serviço secreto da NASA, que ninguém tinha esse telefone. Ele conta no seu livro que ficou com vergonha de dizer que foi um morto que deu e desligou.
Esse espírito, minha gente, ele conversou cerca de 20 horas com o Dr. George Meek, no intervalo de 6 meses. Tudo gravado. Tinha uma parte da fita que eu tive a alta alegria de escutar também. No YouTube tem, ainda tem lá, vocês podem até achar. O Espírito se comunicando com ele, dizendo assim, uma chamada do além para o Dr. George Meek, como se ele não estivesse na sala. Aí o Dr. George Meek chegou ofegante, disse, pois não, eu estava aqui, me desculpe, é que eu estava com fome e fui na cozinha fazer um sanduíche. Aí o Espírito fala, mentira, você foi lá fora fumar um cigarro e esse cigarro ainda vai lhe matar. E ele tinha ido fumar um cigarro. No final dos anos 80, Dr. George Meek preparou um newsletter e cerca de 120 jornalistas enviou para 120 jornalistas no mundo. Separou os melhores trechos dessa fita. Achou que ia ser uma grande bomba, que ia ter uma grande divulgação. Não publicaram uma linha, uma nota. Ele foi até desrespeitado, que ele recebeu cartas de jornalistas dizendo que aquilo ali poderia ser um truque de ventriloquia. O curioso é que a história se repete. Quando Thomas Edison inventou os protótipos dos gravadores e ficou de apresentar na Sociedade de Ciências da França, ele não podendo ir, mandou seu ajudante, o jovem Dumont. Ele foi para lá muito empolgado, a plateia lá com 400 cientistas, ele lá todo empolgado, rapaz jovem, dizendo, o conhecimento agora não vai ficar apenas nos livros, mas vai ficar também nos gravadores e nas fitas. Quando o cidadão pegou ele pelo colarinho e expulsou ele da sala. Quem o senhor pensa que é para querer enganar uma plateia de 400 homens de ciência com um truque de ventriloquia? Você vê que curioso que a história se repete. Thomas Edison se sentiu ofendido, escreveu uma carta pedindo retratação à Sociedade de Ciências da França. Após 6 meses, a Sociedade de Ciências da França respondeu a Thomas Edison, dizendo, estudamos o seu aparelho e acreditamos que o senhor está sendo vítima de um truque de ventriloquia. A história se repetindo. Dá até aqui a foto dele também. Dr. George William Meek. Ele morava na cidade de Franklin, na Carolina do Norte. Você vê, as pessoas só acreditam no que querem, né? Você vê quando Alexander Graham Bell inventou o telefone, o ajudante dele foi para alguns metros de distância e ele colocou o telefone no ouvido e escutou a voz. Foi o primeiro contato telefônico. O ajudante dele disse, estou ouvindo, mas não acredito, porque era um fio, só acreditava se fosse um tubo. E pastor, quando descobriu os micróbios, foi a mesma coisa. Ele olhou no microscópio, o ajudante dele olhou e disse, estou vendo, mas não acredito. Para quem sabe ler, um ponto é uma letra, né? Para quem não sabe ler, qual a utilidade do Google ou do enciclopédia daquela da nossa época para um analfabeto? Não tem utilidade nenhuma, ele faz um banco e senta. Então o que convence não é a prova, minha gente, mas é a maturidade psicológica de quem está diante da prova. É isso que convence. É isso que convence. Eu tive, ano passado eu tive no grupo de transcomunicação de Seattle, nos Estados Unidos. Eu tive lá com as pesquisadoras, são pessoas sérias, têm um trabalho sério, captando muitas vozes de pessoas mortas e imagens. Nós passamos uma tarde inteira lá, vendo as imagens e as vozes. Quando eu chegar em Recife, vão chamar de mentiroso, porque era uma coisa incrível. E tá aí, vocês podem entrar, acompanhar elas pelo Facebook. Elas têm lá a página delas, TCI Seattle. Esse é o engenheiro morto que deu dois telefones do Serviço Secreto da NASA. E a esposa dele recebeu a apólice de seguro e ficou muito feliz, depois dele avisar. Isso aí é bom, né? A gente fazer palestra, falar e mostrar, né? Para a pessoa ver que o cara não está mentindo aqui, né? Porque é uma coisa tão surreal, né? A gente nunca imaginou que a gente fosse um dia ver os nossos entes queridos se comunicando através de rádios e gravadores. Mas essa é a maior evidência, porque não tem médium envolvido no meio. Não tem médium, a probabilidade de fraude ali é muito, muito remota, porque isso qualquer pessoa pode fazer. A transcomunicação, ela é a maior evidência científica da mortalidade, porque você pode fazer em casa. Você pega um rádio AM, põe entre as estações, só emitindo aquele ruído branco, põe outro rádio FM, que é a frequência modulada,
outro rádio em onda curta, shortwave, e outro rádio AM, tudo entre as estações, só emitindo aquele ruído branco. E você põe um gravador no meio, em cima de uma espuma, você faz uma evocação e passa ali 5 minutos gravando só chiado. Após 5 minutos gravando chiado, você rebobina a fita e vai escutar o chiado que você gravou. A consciência sem corpo ou espírito, ele tem a capacidade de modular aqueles vários ruídos e várias frequências e transformar o ruído em fala. O ruído baixa e a fala vem. Lá no YouTube também tem um áudio muito bom do Clóvis Nunes, que é o Astrogildo. Se você colocar Clóvis Nunes Astrogildo, vocês vão encontrar isso lá. Então, para finalizar, uma outra evidência, particularmente muito pessoal, muito minha, foi através das minhas pesquisas sobre psicografia. Tem um médium que está no meu livro, nós temos dois casos que foram psicografias dele, que aqui a gente consegue ver uma das evidências de que ninguém morre, uma das evidências. Olha aqui, a assinatura do espírito quando no além, e embaixo a assinatura do espírito quando em vida. Você vê que não é igual, mas é muito semelhante. O D, aquele D de lá, o F não está ali, mas você vê que é a mesma assinatura genética. Muda quase nada. E o médium nunca teve contato com a pessoa. Ele recebeu a pessoa ali pela primeira vez. E veio a carta, o Rogério Leite, e veio a carta aí. Inclusive o Rogério, ele consegue fazer fenômenos de psicografia de forma bem inusitada. Ele faz psicografia ouvindo essa música, só baladas. Ele e a esposa, Marli Mancini. Isso não, tá bom. O que vocês vão ver agora é incrível. Eu estava em São Paulo, fui pesquisar ele, e lá ele deu uma psicografia em japonês. Em japonês. E aconteceu um fenômeno que eu até hoje não sei explicar. Meu telefone nunca ocorreu, eu tenho um iPhone desde o iPhone 4 que eu tenho. E eu filmando assim de perto, de repente o telefone começou a esquentar, começou a acender uma luz vermelha, ele está quente, o telefone apagou no meio da filmagem, mas eu consegui filmar. Vocês vão ver ele falando em japonês. Essa já foi. Olha aí. Japonês? Pode ver. Consegue ler? É incrível, né? Você não tem como nem fraudar isso aí. Eu escrever japonês não é para qualquer um, não. E aí não tinha nada no Facebook não, né? Porque tem uns médios aí que ficam coletando informações pelas redes sociais e colocando aí nas cartas. No caso aí a gente realmente fez um trabalho de pesquisa, quer dizer, assinatura igual, como vocês viram, né? E é isso, acho que essas evidências, minha gente, elas trazem para a gente a convicção de que nós temos que nos tornarmos pessoas melhores. Não devemos ficar presos só ao fenômeno em si, mas no que o fenômeno tem a dizer. Jesus disse lá no Evangelho, João 14,16, não vos deixarei órfão, vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá a coisa que já vos disse, revelará coisa que não podereis suportar, ficará convosco para sempre, será o vosso Consolador. Esse Consolador que Jesus prometeu, minha gente, é o Espiritismo, que consola porque esclarece. E eu me lembro que eu entrei no Espiritismo pela curiosidade, eu era até meio ateu, meio cético. A grande maioria das pessoas vai pela dor, diz, foi pela dor, só falta dizer que foi o obsessor que pôs ele na casa espírita. Não foi meu caso, fui pela curiosidade.
Só que quando eu entrei no espiritismo, logo com 18 anos, eu descobri a realidade espiritual e disse, meu Deus do céu, quando eu morrer eu vou para o umbral. Eu vou para o umbral, eu não tenho jeito não, porque eu me vi uma pessoa tão imperfeita, né? Que você fica, quando você descobre o que é o espiritismo, você sente aquela necessidade de fazer uma reforma íntima, de se tornar uma pessoa melhor. E eu lembro que aí eu comecei a trabalhar já no centro, lá, com 18 anos, e eu lembro de um episódio que eu gostava muito de correr no carro, assim, quando andava muito ligeiro. Aí eu saí mais cedo do centro e vim com um carro andando, assim, correndo. De repente veio um carro e me jogou assim, me deu um tranco, me jogou assim para cima da calçada. Eu disse, mas que indivíduo. Aí eu acelerei o carro, fui ao lado dele, assim, já preparado para dirigir umas palavras, assim, para a genitora dele. Mas não ia ser nada muito pesado, não. Ia ser assim, com muita caridade, né? Foi quando eu emparelhei o carro assim, quando eu pensei, digo, meu Deus do céu, e se for alguém lá do centro? Não vai ficar bem para mim, né? Eu já estava até conhecido, tudo lá e tal, mas o vidro do carona já estava baixo. Quando eu olhei assim, eu disse, vá com Deus. Ele disse, você também, Guilherme. Era o rapaz que fazia o passe lá no centro, dava o passe. Eu digo, meu Deus. Porque a gente fica, né? A gente fica, meu Deus, isso aí foram eles que já colocaram essa situação para que eu andasse devagar, respeitasse as pessoas no trânsito, andasse de forma prudente. E eu fiquei com o coração batendo, meu Deus do céu, foram os espíritos que fizeram isso para mim. E eu fiquei naquela, isso parado no sinal, já era mais de 10 horas da noite, sinal vermelho, eu disse, 10 horas da noite, eu aqui parado pensando nessa bobagem, eu vou ficar aqui não para ser assaltado, eu vou avançar o sinal e vou embora daqui, eu vou cometer essa infração, né? Aí avancei o sinal. Quando eu avancei o sinal assim, entrei logo à direita. Quando eu entrei à direita, tinha um caminhão parado. Quando eu olhei assim para o para-choque do caminhão, tinha uma frase escrita bem grande, Deus vê tudo. Eu disse, não tem jeito. Estamos cercados por olhos de testemunho, minha gente. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem de que existe algo maior do que o fenômeno em si, que é a reforma íntima. É para isso que o Espiritismo veio. Para que nós nos tornemos pessoas melhores. Essa é a verdadeira proposta do pensamento espírita. Nos tornarmos pessoas mais felizes. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez. Eu trouxe aqui 5 ou 6 livros, está ali, se alguém quiser ainda, eu trouxe poucos. E a gente não ganha nada com o livro, o dinheiro que a gente vende, a gente não fica com nada. E eu queria agradecer a Wagner, a Jean pela oportunidade de estar aqui também. E estamos sempre à disposição de vocês para poder colaborar e contribuir. Muita paz a todos. Olha o microfone. Bem, minha gente, para encerrar, eu costumo sempre dizer, depois que o palestrante fala, ninguém pode mais dizer nada, porque ele já disse tudo. E realmente o Guilherme nos trouxe um tema muito interessante, e com certeza ele tem a propriedade e a condição de falar, porque ele não é só, como eu disse, um palestrante, mas sobretudo um pesquisador. Isso é muito bom. Sei que deixa dúvidas, com certeza, e a doutrina espírita ela gosta muito disso. As perguntas sem respostas, elas devem existir, porque elas movem pensamentos, ideias e fazem com que a gente consiga evoluir através do pensamento. Guilherme, muito obrigado a você pelo seu trabalho, pela sua presença nessa noite, e com certeza você pode até não poder vir por conta da sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, mas sempre que você puder, nós iremos lhe trazer para estar conosco, até porque além de um grande palestrante, você é uma pessoa maravilhosa, uma paz humilde, e hoje já tem um grande carinho de todos que fazem o Chico Xavier. Muito obrigado, eu sei que todos gostariam também de agradecer, e eu falo em nome de todos. Vamos nesse instante fazer a nossa breve oração ou prece de encerramento, de agradecimento, sobretudo, pelo que nós vimos e por tudo que vivenciamos nesta noite tão especial para nós que fazemos parte do Chico, também daqueles que frequentam o Chico Xavier. Que Deus nos abençoe a todos e continue sempre sendo essa referência da nossa vida, da nossa realidade,
Que possamos todos voltar aos seus lares, levando o conhecimento tão importante que a doutrina nos traz, e que tenha uma semana de muitas realizações e muita felicidade. Muita paz.